Onde as pessoas mais erram quando fazem sua transição de carreira, quando se reconhecem como terapeutas, quando começam a trabalhar como terapeutas? Com base na minha experiência, eu percebo que o processo terapêutico, ele é muito conectado com a espiritualidade. E as pessoas valorizam muito a espiritualidade e aí tendem a desvalorizar a matéria. E começam a achar que a espiritualidade, que o sutil, que o emocional, que o invisível, que o impalpável tem muito mais valor do que a matéria, do que o dinheiro, do que o palpável. E aí cada terapeuta trava dentro de si uma guerra interna. O objetivo do meu trabalho é liberar você dessa guerra interna. Não tem melhor nem pior. Não tem mais importante e menos importante. Matéria e espírito têm o mesmo valor. A conexão espiritual tem o mesmo valor do que um bom relacionamento com a matéria. Porque, afinal de contas, você que acredita na conexão espiritual deve acreditar também que somos seres espirituais vivenciando a matéria. Então, a gente tem um aprendizado aqui. A gente não pode negligenciar a necessidade da gente aprender a se relacionar com a matéria. Vou compartilhar com você o meu exemplo pessoal. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha um salário bom, eu tinha bônus semestral, eu fazia muito dinheiro, eu sabia guardar dinheiro e eu sabia gastar dinheiro também. Eu tinha desarmonias emocionais que me faziam experimentar uma desarmonia com dinheiro, mas ainda assim a minha engrenagem estava girando muito bem. Qual foi o meu primeiro olhar? Quando eu conheci os terapeutas, a maior parte dos terapeutas que eu conhecia tinham restrições financeiras. Inclusive, eu ouvi muito da minha mãe perguntando se, quando eu falei para minha mãe que, mãe, então eu não vou voltar a trabalhar no mercado financeiro, agora eu vou ser terapeuta. A minha mãe perguntou para mim, e eu vou ter que ficar te sustentando até quando? Esse ponto foi um divisor de águas na minha vida. Porque, de fato, aquela frase da minha mãe, ela representava uma sombra que eu tinha dentro de mim, onde eu acreditava que se eu trabalhasse como terapeuta, eu não ia poder fazer o mesmo dinheiro que eu fazia no mercado financeiro. E aí foi com a minha vontade de desconstruir essa crença limitante que eu comecei a me estruturar para entender como é possível. O que acontece com os terapeutas que todos eles são travados financeiramente. E aí eu fui percebendo que o público, o cliente, poucos têm a conexão, a compreensão da importância de olhar para as dores emocionais. Então, é como se tivesse, né, falando em linguagem de mercado, é como se a gente considerasse oferta e procura. A procura por terapeutas é muito menor do que a oferta de terapeutas e processos terapêuticos. E aí o terapeuta ficava sempre competindo pelo preço. Como se, não, então eu vou fazer um processo terapêutico, vou oferecer um atendimento terapêutico baratinho aqui para chegar mais gente. E aí acabava aprisionado nesse padrão da escassez. Quando você começa a apresentar um diferencial que fala a língua do que o grande público está querendo, é como se você abrisse o portal da demanda. É como se você abrisse o portal da demanda. Por quê? Porque quantas pessoas você conhece que querem melhorar e harmonizar a sua relação com o dinheiro? Com certeza são muito mais do que aquelas que querem olhar para as suas próprias emoções, para as suas dores emocionais. Então, você aumenta o valor agregado da sua entrega. Você aumenta a percepção de valor por parte do cliente. E aí você pode, sim, estabelecer um preço justo para você por aquele atendimento. E aí tem um exercício que eu fiz, que eu recomendo muito para as minhas alunas fazerem, é fazer o seu planejamento semanal. Porque não adianta eu achar que eu vou me tornar uma terapeuta multimilionária fazendo um atendimento por mês. Quantas horas eu trabalhava no mercado financeiro? Se eu fizer essa conta de quantas horas eu trabalhava no mercado financeiro e passar essa conta para horas de trabalho como terapeuta, será que eu consigo chegar no mesmo valor? E a resposta é sim, consigo. Consigo, inclusive, aumentar esse valor. Agora, eu quero continuar trabalhando as mesmas horas que eu trabalhava no mercado financeiro ou aquele processo me levou à exaustão porque eu estava trabalhando compulsivamente, estava no modo Silvia Workaholic. Como que eu posso harmonizar a minha relação com a Silvia terapeuta, deixando a Silvia Workaholic descansar?
A partir do momento que eu monto o meu planejamento semanal e eu estipulo qual é o valor que custa, que eu vou cobrar por cada atendimento para eu ter um valor X de renda mensal para mim, eu consigo me equalizar naquilo. Ah, Silvia, mas como que eu vou fazer para preencher esses horários? Aumentando a percepção de valor daquilo que eu estou oferecendo. Quando eu ofereço para a pessoa a aprender a se relacionar com dinheiro, muito mais gente está interessada nisso do que interessada em olhar para dores, traumas, bloqueios emocionais. E aí, quando a pessoa chega até você e você mostra que por trás daquela dificuldade, você mostra não, o método faz com que a pessoa tenha um insight interno. A pessoa ative a percepção, porque a transformação acontece sempre de dentro para fora. O terapeuta não muda ninguém. O terapeuta é um facilitador no processo de insight que o cliente experimenta. Então, quando um cliente me procura para olhar para a relação com o dinheiro e o cliente desperta dentro de si a conscientização de que aquela trava na relação com o dinheiro tem a ver com uma lealdade que estava inconsciente, e aí no processo de intervenção, nas frases sistêmicas, a gente traz liberação para aquilo, é como se um peso enorme saísse das costas desse cliente, e aí ele se sente grato pela descoberta, a transformação acontece porque as frases de intervenção sistêmica, né, as intervenções terapêuticas, trazem essa liberação, essa tomada de consciência, e aí um novo ciclo se abre para aquele cliente. E quando um novo ciclo se abre para o cliente, a tendência dele é aumentar. O entorno começa a perceber que tem uma diferença. O cliente começa a falar sobre isso com a sua rede de contato. E assim você vai propagando o seu know-how, a sua expertise, a sua habilidade. Isso vai turbinando a sua agenda, os seus atendimentos. E aí, quanto mais gente sabe que você consegue gerar essa transformação positiva, mais gente te procura. E aí você fica com uma fluidez muito maior, desde que a sua trava na relação com o dinheiro também tenha sido liberada, você fica com a fluidez muito maior para ter essa procura constante de clientes pelo seu trabalho.